Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 20, Invasão microbiana. Pergunta número 1. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene comum, as depressões, as perturbações criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que constituem o nosso corpo de expressão determinados campos de ruptura, de rompimento na harmonia celular. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna possível de invasão microbiana como praça desguarnecida, desprotegida, porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes em redor de ponto lesado, buscando delimitar sua presença ou conter sua expansão. Então, o que ele está dizendo é que é preciso higiene, mas também é preciso higiene mental, moral, porque toda raiva, ressentimento, ódio, maldade, enfim, gera desajustamento e com isso torna possível a invasão de micróbios, dependendo do ponto vulnerável que temos. É ali que o desequilíbrio acontece. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células neste ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, como as do câncer, que nessa doença imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares entre as células são sãs do órgão em que se instalem, causando tumorações invasoras e metastáticas, compreendendo-se, porém, que a mutação no início obedeceu a determinada distonia, ou seja, desequilíbrio funcional originário da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram o efeito das projeções de raio-x ou de radiações ultravioletas em aplicações impróprias. Então, ele está comparando, né, o nosso modo de ser, que é tão potente quanto o mal que faz, né, o raio-x, tanto que a gente protege, né, vai fazer um raio-x do dente, protege todo o corpo, né, para que esses raios não façam mal. A pessoa que aplica sai da sala para que esses raios não atinjam, tão potentes que ele é. E ele está dizendo que os nossos sentimentos são mais potentes ainda, né? E aí ele diz, né? Emerge, surge então a moléstia como estado secundário, ou seja, em primeiro lugar, a mente, em segundo lugar, o desequilíbrio das células, em largos processos de desgaste ou devastação pela desarmonia a que compele a usina orgânica a se esgotar, apesar de
na tarefa ingente, quer dizer, tarefa grande, da própria reabilitação no plano carnal, quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam incessantes em torno de todas as criaturas por intermédio de agentes distintos e inumeráveis, a todas estimulando para o máximo aproveitamento da existência na Terra. Então, quando a pessoa se mantém no ódio, na raiva, enfim, em todos ou alguns dos sentimentos inferiores, mesmo que a espiritualidade queira ajudar, mesmo que a pessoa receba boas energias, e sempre recebe, não consegue aproveitar. E ele continua: porém, quando o doente adota comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que inspira no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento que absorve de todos aqueles que recolhem do seu auxílio direto ou indireto, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Ou seja, se a pessoa tem boas atitudes, ajuda outras pessoas, elas atraem boas vibrações e essas energias vão ajudar a pessoa como se fossem remédio. Então, o maligno se torna benigno. Se o mesmo princípio de relatividade a funcionar inequívoco entre doente e doença, temos a ocorrência da tuberculose e da lepra, da brucelose e da amebíase, da endocardite bacteriana e da cardiopatia chagásica e de muitas outras enfermidades, sem nos determos na discriminação de todos os processos morbosos, cuja relação nos levaria a longo estudo técnico. É que, geralmente, quase todos eles surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo pelo desequilíbrio de nossas forças mentais a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação, de ligação entre o campo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano, a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas contas kármicas. Lembra do Júlio? A gente até lembrou na aula, no capítulo anterior, né? Ele tentou suicídio por envenenamento, mas foi salvo. Depois, ele se matou por afogamento. Então, ele teve uma encarnação rápida, morrendo por afogamento. E depois, ele teve problemas na garganta, por conta da tentativa de suicídio por envenenamento, que ficou marcada no seu perispírito. Ou seja, essa era a sua zona de predisposição enfermiça que ele acabou de falar. Então, ele contrai o quê? O croup. Problema na garganta. E morre por conta disso. Para quê? Para expurgar essa zona de predisposição, né? Essa marca que ficou nele, digamos assim. Consolidado o ataque pela brecha de nossa vulnerabilidade,
aparecem as moléstias sintomáticas ou assintomáticas, estabilizando-se ou irradiando-se conforme as disposições da própria mente, que trabalha ou não para refazer a defensiva orgânica em supremo esforço de reajuste, ou que, por automatismo, admite ou recusa, segundo a posição em que se encontra no princípio de causa e efeito, a intromissão deste ou daquele fator patogênico, destinado a expurgar, a eliminar dela, em forma de sofrimento, os resíduos do mal correspondentes ao sofrimento por ela implantado na vida ou no corpo dos semelhantes. Então, cada um carrega em si os campos pelas coisas ruins que fizemos, mas podemos diminuir com nossas boas ações, como a gente acabou de falar, né? Lembra do capítulo do livro Ação e Reação da dívida atenuada? Não lembra a volta? Lembra, ele falou de várias possibilidades, né? Dívida agravada, dívida atenuada, aquele que ficou na mesma, aquele que fez mais do que, né? Enfim, mas o capítulo dívida atenuada está bem de acordo com essa pergunta. Porém, não será lícito esquecer que o bem constante gera o bem constante e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua, se enfraquece gradativamente, desaparecendo ao impacto de vibrações de auxílio nascidas a nosso favor em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro. Desculpa, sem necessidade expressa de recorrermos à ajuda da enfermidade para eliminar os requisitos de treva que eventualmente se incorporem ainda ao nosso fundo mental. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando, expulsando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limite e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo o poder de nossa mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos a possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Então, pelo que ele falou, né? Fazer o bem é remédio, é tratamento. Principalmente se você faz o bem ao próximo, mesmo estando doente. Pedro Leopoldo, 29 de junho de 1958. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.